Vamos ver o que Joana tem a nos dizer a respeito das fobias. Psicogênese das fobias. Os transtornos fóbicos ou medos exagerados constituem sintomas neuróticos compulsivos nos quais surgem esses pavores destituídos de motivos reais em relação a determinados objetos ou situações, encarregando-se de restringir ou perturbar o comportamento do indivíduo. Restringe e também perturba, não é? Certamente agem como fatores causais ou desdobramentos das fixações em vivências reais já experimentadas, quais a que diz respeito à angústia do peito. Noutras circunstâncias, podem decorrer de medos infantis não superados em relação a roedores e aracnídeos, répteis ou escuridão com os seus fantasmas. Do ponto de vista psicanalítico, decorre de um perigo interno pulsional ou medo da explosão da pulsão e sua planificação no objeto que se fixa. Trata-se de uma atitude de deslocamento da pulsão do objeto originário para um outro, ou de qualquer situação que o substitua. Como decorrência da teoria da aprendizagem, qualquer forma, objeto ou situação pode transformar-se em fator de medo, dando lugar a inumeráveis estados fóbicos cujos nomes correspondem àqueles mecanismos pulsionais que o geram. Por exemplo, aqueles casos que eu citei para vocês: claustrofobia, não é? Agorafobia, isopotrofobia, oclofobia, acarofobia, necrofobia e assim por diante, não é? Naqueles casos que nós citamos. Aprofundando-se, porém, a sonda investigativa em torno da psicogênese dos transtornos fóbicos, encontrar-se-ão no espírito os fatores causais, quando houve comprometimentos morais e emocionais, decorrentes de situações lamentáveis e ações deploráveis contra o próximo ou a sociedade, mediante atos criminosos ou odientos experienciados. As circunstâncias e ocorrências do momento esculpiram-se nos painéis delicados do inconsciente profundo do revel, porque, rechaçados pela consciência, que desejava bloquear as reminiscências dolorosas, apagando as imagens infelizes e perturbadoras. Por fenômeno natural, em face da lei de causa e efeito, as ações hediondas praticadas sempre ressumam dos depósitos da memória inconsciente, graças ao perispírito, convidando o calceta à reparação. Essa recuperação apresenta-se sob vários aspectos. Inicialmente, é o arrependimento que se impõe, fazendo que as lembranças sejam evocadas e revivenciadas, de forma que os sentimentos morais deem-se conta da gravidade do ato inóbil, tomando consciência do deslate e predispondo-se à mudança de atitude em relação à vítima e à vida. Logo depois, de maneira inevitável, a mesma consciência estabelece o sofrimento defluente dos resultados malsãos que foram impostos a outrem e do despertamento para os valores dignificantes que nunca podem ficar olvidados pelo ser em processo de evolução. Essa expiação do erro é indispensável ao reequilíbrio. Apesar desses fatores, impõe-se ainda a necessidade urgente
de reparação dos males produzidos e logo despertam os sentimentos dignificantes do amor, da caridade, da compaixão e da solidariedade, facultando o anular dos efeitos danosos que ainda perduram. Nem sempre, porém, o processo apresenta-se fácil, em razão dos sentimentos daquele que foi ofendido e que, não desejando desculpar, a menos perdoar, desencadeia a ação obsessiva, gerando angústia no antagonista que, despreparado para a renovação moral, tomba nas malhas do sofrimento ultor. A simples visão de qualquer fator que esteve presente na ação nefasta do passado desencadeia as lembranças inconscientes que se transformam em medo, logo depois em pavor, sob a ação da mente vingadora. Ao mesmo tempo, não raro na vida infantil, quando não detectados, esses animais ou circunstâncias que desencadeiam as reminiscências nocivas, esculpem-se na memória presente, dando lugar aos medos injustificáveis do ponto de vista atual, porém filhos do remorso dos erros cometidos. Mesmo os fatores atuais que desencadeiam os transtornos fóbicos são resultantes dos impositivos divinos que geram circunstâncias nas quais o infrator das leis é convidado ao refazimento da ordem e do equilíbrio que foram perturbados pela sua inépcia ou perversidade nos trânsitos evolutivos pretéritos. Ninguém fica livre da cobrança. O destino do espírito é a plenitude que lhe está reservada e que alcançará mediante passos seguros no rumo do dever e da paz. Ninguém fica livre da cobrança. Absolutamente. Mais cedo ou mais tarde, a pessoa vai enfrentar indiscutivelmente a sua ação, vai enfrentar a sua ação do passado ou do presente. Pode ser que o indivíduo não tenha feito no passado determinados atos, mas e o presente? Nós, infelizmente, agimos muito sem pensar. Nós somos muito impulsivos. Agimos, depois pensamos. Refletimos depois. Agimos antes. Aí vem o peso da consciência. Não deveria ter agido assim. Se eu tivesse parado um pouco, pensado, não teria agido desta forma. Isso é muito comum. E, consequentemente, o indivíduo desencadeia uma série de fatores que somente ele é que poderá pagar o custo do feito. Não dá para transferir para fulano, ciclano ou beltrano, de forma alguma. Você fez, você vai ter que pagar. Você ocasionou determinado mal, você vai ter que ressarcir. Isso é da lei. Essa lei chama-se causa e efeito. Todos nós conhecemos. É uma lei que fica diretamente relacionada com o nosso livre-arbítrio. Nós fazemos aquilo que queremos, mas nós pagamos o custo do que nós fizemos. Não adianta. Tudo tem um preço. E independente
de qualquer coisa que porventura venha se fazer, a pessoa vai tranquilamente pagar a despesa do feito. Ela vai tranquilamente passar pelo crivo da justiça divina. Do contrário, esse Senhor Criador, o Todo-Poderoso, não seria justo. A vida se tornaria uma balbúrdia, cada um fazia o que quisesse e não pagaria a despesa do feito? Não, não é assim. O indivíduo tem a sua responsabilidade, paga o custo do que fez com juros e correção monetária. Acrescidos ou decrescidos, né? Mais ou menos. Isso vai depender do merecimento de cada um. A lei é justa.